Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo, acompanhe mais uma edição com as informações do governo federal, do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Gratidão a você que sempre deixa o seu comentário ou participa do chat ao vivo. Além da sua opinião, comente aí de onde você nos assiste. E lembramos, inscreva-se em nosso novo canal JB News, o link está na descrição. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro participou da 56ª reunião de cúpula de chefes de Estado do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E essa foi a primeira cúpula por videoconferência do bloco sul-americano. Ao discursar, o presidente Jair Bolsonaro falou da ambiciosa agenda de reformas implementadas no Brasil. Os objetivos dessa agenda são tornar os estados mais eficientes ou o estado mais eficiente e a economia mais dinâmica, sempre para criar mais oportunidades para os brasileiros, salientou Bolsonaro. Bom dia a todos. Prezado presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, no exercício da presidência de turno do Mercosul, senhores presidentes da Argentina, Alberto Fernandes, do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, da Bolívia, Janine Hannes, da Colômbia, Ivan Duque, senhor presidente do BID, Luiz Alberto Moreno, senhor alto representante da União Europeia, Josep Borrell, senhores convidados especiais, senhoras e senhores. Minhas primeiras palavras são de reconhecimento ao presidente Mário Abdo e sua equipe pela competente condução dos trabalhos do Mercosul, desde nosso encontro no Vale dos Vinhedos. Mesmo com os desafios impostos pela pandemia, nosso bloco, sob a presidência paraguaia, não deixou de funcionar. Só lamento não poder, no dia de hoje, estar na bela cidade de Encarnación. Espero em breve ter o privilégio de visitar a nação irmã do Paraguai. Presidente Mário Abdo, demais colegas, é com grande satisfação que constato a sintonia entre o Brasil e o Paraguai no Mercosul. Nosso governo endossou integralmente as prioridades da presidência paraguaia, que aprofundam a modernização do Mercosul e fazem do bloco aliado essencial da ambiciosa agenda de reformas que temos implementado no Brasil. Os objetivos dessa agenda são tornar o Estado mais eficiente e economia mais dinâmica, sempre com vistas à criação de mais oportunidades para os brasileiros. No ano passado, alcançamos uma conquista histórica ao conseguir aprovar a reforma da Previdência. Estamos empenhados agora em outras reformas. Temos atuado com o mesmo empenho na melhoria do ambiente de negócios, na atração de investimentos e na renovação da infraestrutura. No esforço de construção de um país mais próspero, buscamos também mais e melhor inserção do Brasil na região e no mundo. E o Mercosul é nosso principal veículo para essa inserção. Os históricos acordos selados em 2019 com a União Europeia e a Associação Europeia de Livre Comércio evidenciam que estamos no caminho certo. Aplaudimos a dedicação da presidência paraguaia à conclusão dos detalhes pendentes nesses acordos. Apelo a todos os presidentes para que, como eu mesmo fiz, instruam seus negociadores a fechar os textos. Atuemos com o firme propósito de deixá-los prontos para assinatura neste semestre. Ao mesmo tempo, nosso governo dará prosseguimento ao diálogo com diferentes interlocutores para desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil e expor as ações que temos tomado em favor da proteção da floresta amazônica e do bem-estar das populações indígenas. Além desses acordos, o Brasil está disposto a avançar em outros entendimentos com parceiros mundo afora. Queremos levar adiante as negociações abertas com o Canadá, a Coreia, Singapura e o Líbano, expandir os acordos vigentes com Israel e a Índia e abrir novas frentes na Ásia. E temos todo interesse em buscar tratativas com os países da América Central. Sob a presidência do Paraguai,
também demos novos passos na tão necessária reestruturação interna do Mercosul. Ressalto, nesse plano, a reforma da tarifa externa comum, a TEC, medida indispensável para consolidar o Mercosul como fonte de prosperidade para os nossos povos. O bloco também tem registrado movimentos para discutir a inclusão dos setores automotivo e açucareiro no regime de regras comum. Assinalo igualmente a revitalização do FOSEM. Nesta pandemia, o Fundo de Desenvolvimento mostrou que conjuga utilidade com solidariedade ao destinar 15 milhões de dólares para o combate ao coronavírus em nossos países. Senhores presidentes, os próximos meses serão de grandes desafios para todos nós. O maior deles, que se apresenta desde logo, é conciliar a proteção da saúde das pessoas com o imperativo de recuperar a economia. Tenho certeza que o Mercosul é parte das soluções que estamos construindo. É um privilégio contar, daqui para frente, com a liderança do presidente Lacalle Pou. Nosso bloco seguirá em excelentes mãos. Conte com o meu decidido apoio, presidente. O Brasil estará ao seu lado. Não poderia encerrar sem fazer menção à Venezuela, na expectativa que retome o quanto antes o caminho da liberdade. Nesse mesmo espírito de valorização da democracia, lamento que o governo da presidente Jeanine Áñez, contrariamente à vontade do Brasil, não tenha podido participar de nossos trabalhos ao longo do semestre. Continuemos todos a defender, de modo incansável, o compromisso do Mercosul com a democracia, que é um dos pilares do nosso bloco e de nossa região. Muito obrigado a todos. E essa informação vem da Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, que ressalta sobre o governo federal e as estatais. Não existe fórmula mágica. É até muito simples, muito trabalho, muita transparência e foco nos interesses da nação. O exemplo vem de cima, pois a atual gestão, governo Bolsonaro, foi montada com menos ministérios e cortes de dezenas de milhares de cargos e funções. Eficiência, lisura e resultados. O texto acompanha uma imagem que apresenta um comparativo do lucro ou prejuízo das estatais brasileiras em 2015 e 2019. Fechadas as torneiras da corrupção, abrem-se as portas de um novo Brasil. Resultado das estatais: 2015, 32 bilhões de reais de prejuízos. 2019, 109 bilhões de lucro. A fonte da informação é da Secretaria de Coordenação de Governança das Empresas Estatais, Governo Federal. Você veja só a diferença, né? 2015, prejuízo de 32 bilhões de reais. 2019, mudança de gestão, governança, 109 bilhões de lucro. O ministro Onyx Lorenzoni destacou a importância do auxílio emergencial. Segundo suas palavras, o dinheiro está chegando para as pessoas neste momento tão complicado, em especial para aqueles que perderam o sustento de suas famílias com o fechamento de cidades inteiras. Em muitas cidades faltou equilíbrio por parte dos gestores. O ministro ainda destaca: o crédito digital pode ser usado para pagar contas como água, luz, além de ser aceito em supermercados. Os saques estão sendo escalonados por questão de segurança e para evitar aglomerações. Parte da imprensa, a esquerda e os isentões podem criticar, mas a verdade é uma só: o auxílio emergencial é um sucesso. Ninguém fez tanto, tão rápido e com tanto alcance como o governo brasileiro fez atualmente. É bom lembrar que o cadastro único que os governos anteriores se gabavam de ter colocado todos os vulneráveis sempre foi usado apenas para a pescaria de votos. E além disso, não tinha os 25 milhões de vulneráveis que encontramos. Quanto à efetividade, temos um programa que supera os índices de acerto da Previdência norte-americana, considerada a melhor do mundo. Temos 99,5% de acerto nos pagamentos.
Temos erros? Claro, mas a cada cruzamento aumentamos a segurança do processo. Abrimos as contestações tanto no aplicativo como na Defensoria Pública da União. E o Nix Lorenzoni está certo. Quantos brasileiros estão dando graças por esse auxílio neste momento tão difícil? E as diversas obras que o governo Bolsonaro tem realizado pelo país têm sido motivação para fazer mais. Um vídeo publicado pelo governo destaca: estamos trabalhando todos os dias para sermos ainda mais efetivos e atender à determinação do presidente Jair Bolsonaro. Mesmo em meio à pandemia, o governo do Brasil não parou e seguiu entregando obras pelo país. Somente no primeiro semestre do ano, o Ministério da Infraestrutura realizou 36 inaugurações. 36 obras concluídas entre janeiro e junho de 2020. Melhorias e avanços em rodovias, aeroportos, ferrovias, portos e outros setores da infraestrutura do Brasil. Isso dá ânimo, motivação, energia, alegria, entusiasmo para o povo brasileiro. As prefeituras de todo o país já podem se inscrever no programa Município Amigo da Família. A ação, coordenada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tem como objetivo incentivar a promoção de ações para a valorização da família, proteção social e fortalecimento de vínculos conjugais. Muito importante, parabéns a Damares, ministra, e toda a equipe. É raro na história do Brasil algo assim. Chamamos esse programa para incentivar a implantação de políticas públicas familiarmente responsáveis, amigas da família, para que se proteja a família e se projete a família em termos econômicos e sociais, disse a secretária nacional da Família, Ângela Gandra. Os municípios que participarem do projeto vão receber apoio técnico e terão acesso a um guia com orientações aos gestores sobre políticas públicas familiares. São os municípios os entes que mais chegam às famílias. São eles que podem perceber quais são as expectativas da família em relação ao que elas desejam, onde elas desejam ser projetadas, acrescentou a secretária. Para participar do projeto, os municípios deverão comprovar que executam, no mínimo, 6 iniciativas para a valorização da família, indicadas pelo governo federal. Poderão ser indicadas políticas públicas, programas, ações, serviços ou benefícios voltados à valorização dos vínculos familiares. Essas ações estão divididas em 4 áreas de atuação: planejamento de políticas familiares, apoio à maternidade e paternidade, promoção de vidas saudáveis, desporto e lazer para a família. As boas práticas em políticas familiares serão reconhecidas pelo governo federal por meio de um selo. É um selo de reconhecimento pela percepção daquele município que olhou para onde tudo acontece, onde estão os idosos, as crianças, os adolescentes, para onde estão os desafios do âmbito familiar. O município que adquirir esse selo se demonstra amigo da família, concluiu a secretária. E, evidentemente, terá benefícios do governo federal. A Rede Globo anunciou que não vai mais transmitir o Campeonato Carioca. A emissora rescindiu o contrato que mantinha com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e com os clubes. O motivo foi o Flamengo ter transmitido o jogo diante do Boa Vista no YouTube, o que levou a emissora a considerar o ato uma violação de seus direitos. Através de um comunicado oficial de seu setor de comunicação, a Globo declarou: a transmissão da partida de quarta-feira, 1º de julho, pela última rodada da Taça Rio, foi uma quebra de contrato. A transmissão ultrapassou a marca de 2,2 milhões de espectadores simultâneos por volta das 22 horas e 15 minutos. O recorde antigo era de 2,1 milhões. Isso realmente representa uma reviravolta sem precedentes. É a revolução da internet que não para. Muitos vão espernear, mas é algo irreversível. Vão tentar segurar com censura, ameaças, processos, mas no fim das contas vão ter que engolir que o processo é irreversível. E essa guerra da Globo e tantas demissões sinaliza que a Globo não estava preparada e corre agora atrás do prejuízo. E comentários dão conta que, a se pensar
nos números, nos dados colhidos pelo Flamengo com essa transmissão pelo YouTube, é algo que não tem mais volta mesmo em relação aos clubes. Não se sabe se isso é benéfico a todos os clubes ou se vai ser melhor aos grandes clubes e de repente os clubes menores com menos público, menos torcedores, menos torcida, uma torcida menor, de repente não possam alcançar os resultados que o Flamengo alcançou nessa transmissão. O governo federal vai destinar ainda neste ano 160 milhões de reais para instituições de longa permanência para idosos, também conhecidos como asilos ou casas de repouso. O auxílio tem como objetivo ajudar os locais no combate à pandemia de Covid-19. A Lei 14.018 foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Conforme prevê a lei, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é quem ficará responsável por distribuir os recursos de acordo com o número de idosos atendidos em cada instituição. Segundo o Ministério, a previsão é que o dinheiro seja compartilhado entre as 2.600 casas de permanência que abrigam atualmente mais de 88 mil idosos em todo o Brasil. O dinheiro deverá ser aplicado integralmente no atendimento à população idosa e deverá ser usado preferencialmente em ações de prevenção e de controle da infecção dentro dos asilos, compra de insumos e equipamentos básicos para a segurança e higiene dos residentes e dos funcionários, compra de medicamentos e adequação dos espaços para isolamento dos casos suspeitos e leves de Covid-19. E em meio a tantos profissionais da saúde, hoje reconhecemos os esforços dos médicos, incansáveis, onde depositamos tanta esperança, incompreendidos, seguram as pontas quando não temos mais forças para segurar. Conta uma história que os alunos residentes estavam reunidos discutindo suas dificuldades. Todos eram unânimes em afirmar que o maior problema do hospital era o Dr. M. Ninguém gostava daquele médico que tinha a seus cuidados pacientes portadores de câncer. E ele era brilhante em seu trabalho, mas intolerável no trato pessoal. Era áspero, arrogante e nunca admitia que alguém falasse que um de seus pacientes iria morrer. A médica psiquiatra, que a tudo escutava, inesperadamente falou: "Não se pode ajudar uma outra pessoa sem gostar um pouquinho dela. Há alguém aqui que goste dele?" Depois de muitas caretas, risos e gestos hostis, uma moça ergueu a mão hesitante. Era uma enfermeira. "Vocês não conhecem esse homem." Ela começou contando. "Não conhecem a pessoa que ele é. Todas as noites, depois que todos os médicos já se retiraram, ele visita os pacientes. Começa no quarto mais distante do posto de enfermagem e vem seguindo, entrando de quarto em quarto. Quando entra no primeiro, parece seguro, confiante, de cabeça alta, mas de cada quarto que sai, suas costas vão se curvando mais. Quando sai do último quarto, está arrasado, sem alegria, esperança ou satisfação por seu trabalho. O que eu mais desejaria é, quando ele está assim triste, pousar minha mão no seu ombro como uma amiga. Mas nunca o fiz, porque sou uma enfermeira e ele é o chefe do departamento de oncologia." Nos momentos seguintes, todos se uniram e insistiram para que ela se esforçasse e seguisse o impulso do seu coração. Aquele homem precisava de ajuda. Uma semana depois, reunidos novamente, a enfermeira entrou sorridente e disse: "Consegui." Na sexta-feira anterior, ela vira o médico sair arrasado do plantão. 2 dos seus pacientes haviam morrido naquele dia. Aproximou-se dele e, inesperadamente, ele a levou para o seu consultório e desabafou. Ele falou como sonhava curar seus pacientes
enquanto os seus amigos da mesma idade que ele estavam constituindo família. Sua vida tinha sido aprender uma especialidade: oncologia. Agora ele ocupava uma posição que podia fazer a diferença para a vida dos enfermos. E, no entanto, a maioria partia. Um após o outro, todos, quase todos, partiam. Ele era um homem acabado, vencido. Quando ouviram essa história, os residentes se deram conta de como todos somos frágeis e necessitados de afeto e compreensão. Também de como uma pessoa tem o poder extraordinário de curar outras apenas tomando coragem e agindo sob o impulso do coração. Um ano depois, o Dr. M era outro homem. Abriu o seu coração às pessoas e redescobriu as maravilhosas qualidades que possuía, o afeto e a compreensão que o haviam motivado a se tornar um médico. Mesmo aqueles que muitas vezes parecem ser rudes, de pouco tato, podem ser transformados quando alguém consegue alcançar seus corações. Conta a história de autoria desconhecida. Pense nisso e, antes de criticar, reconheça os esforços dos incansáveis médicos do nosso Brasil e seus familiares, que precisam dividir uma fatia preciosa, muito maior do tempo de seus pais, mães ou cônjuges conosco, pacientes. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.